Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de UI Design mais Figma. E nesse momento vamos retomar de onde paramos na aula passada. Bora lá! Foi aqui onde nós paramos na aula passada e eu vou criar rapidamente um novo projeto. E antes de praticarmos, existem alguns conceitos simples de UI Design que você precisa saber, como tipografia, que é o estudo das letras no design que dá a possibilidade de adicionarmos caracteres ao nosso projeto, incluindo a escolha de fontes, definições de tamanhos e outras características que influenciam a legibilidade e a aparência. E sobre fontes, existem alguns grupos principais, como as fontes serifadas, não serifadas, decorativas e manuscritas, e por aí vai. E neste quadro aparecem as diferenças entre cada. Nós usaremos uma fonte não serifada, a fonte famílias da Inter, aqui nesse curso. Importa dizer que não há uma regra fixa para tamanhos de fontes específicos em todos os dispositivos, pois isso depende de diversos fatores, incluindo o design geral do projeto. No entanto, algumas diretrizes comuns ajudam a ajustar os tamanhos e, em alguns casos, sistemas de designs ou design system podem oferecer padrões já pré-definidos. Sabendo disso, vamos então começar a criar os nossos estilos locais, começando pelos textos, pelas fontes. Na aula passada, eu disse que o nome que nós damos aos nossos estilos é totalmente opcional. E, na verdade, ainda vale essa regra, mas só que diferente da aula passada, nós aqui vamos estabelecer uma regra de nomenclatura para os nossos estilos, que basicamente os nomes dos nossos estilos devem possuir uma propriedade ou um identificador, uma referência ou um grupo-alvo, uma regra e um status. Por exemplo, fonte p.title.main.hover. O fonte P indica que esse estilo se refere a uma propriedade relacionada à fonte, que terá tamanho, família, espaçamentos e por aí vai. O title indica a que tipo de elemento ou componente esse estilo se aplica. No caso, diz que está relacionado a elementos de títulos ou cabeçalhos. O main representa uma regra específica dentro do grupo de títulos. Pode ser usada para distinguir entre diferentes estilos de títulos. E o hover é basicamente o hover, é um status desse estilo. Vamos seguindo. Aqui no meu projeto, eu vou vir aqui na aba de Local Style, vou selecionar o estilo para textos ou fontes, né? E vou aplicar a minha regra aqui. Vai ser fonte P, que é a propriedade, title, que é a referência, e o H1, que vai ser a minha regra. Eu não vou utilizar mais o main, né? Eu vou utilizar os Hs para diferenciar os títulos. Vou colocar 25 de tamanho e vou colocar bold. Aqui basta, né? Agora eu vou pegar outro estilo, vou aplicar a nossa regra, fonte, title, vai ser o meu H2. O tamanho vai ser 20. E o tipo vai ser semi-bold e vou salvar. Aqui a mesma coisa, vou ser fonte P, title.h3. Vai ser o tamanho 15. Aqui vou colocar um semi-bold e vou salvar. Agora vou selecionar todos esses títulos de uma única vez. Vou dar botão direito do mouse, Edit No Folder e vou chamar essa pasta de Titles. Então, basicamente, a pasta é a classe principal e esses estilos são as propriedades. Então, eu vou colar aqui os outros estilos que eu já preparei e vai estar aqui na tela aparecendo para vocês. Agora, vamos criar os estilos para as cores. Antes de criarmos os estilos locais das cores, importa saber que cores são escolhas visuais utilizadas para dar estilo ao nosso projeto. E no design, assim, as cores são divididas em dois grupos simples. Cores sólidas, que é apenas uma única cor no plano de fundo, e cores gradientes, que é a junção de duas ou mais cores. Sabendo disso, agora vamos criar os nossos estilos locais de cores. Eu vou vir aqui em Local Style, vou adicionar cor e vou escrever, primeiramente, vou colocar a regra, vai ser diferente, vai ser Color P, o P basicamente é de propriedade. Vou dizer, olha, Page Background, que é a minha referência, né? Minha referência aqui vou colocar main, aqui eu vou usar o main. E o código, né? A cor dele vai ser, por exemplo, 0B, 0A13. Vou salvar e vou adicionar uma classe, que é basicamente um grupo. Vou chamar de BG. Agora eu vou colar aqui as outras fontes de cores. Não se preocupa, vai aparecer aqui na tela para você. Agora vamos seguindo. Feito isso, deixa-me dizer que nós vamos gastar muito mais tempo criando os nossos estilos e componentes do que criar o projeto como tal. Vai ser bem fácil o projeto. Bora lá. Pronto, meu amigo? Agora eu vou vir aqui em Page, vou criar duas páginas. A primeira página eu vou chamar de Styles e Componentes, né? Estilo e componentes. A segunda página eu vou chamar de Design Project. Então, a primeira vai estar armazenado todos os nossos componentes. A segunda, onde nós vamos montar o nosso projeto. Agora vamos seguir. Vale a pena ressaltar que nós vamos desenvolver uma plataforma do tipo Stream, mas para jogo, onde os principais requisitos é ter na homepage seções de jogos, que apresentem estatísticas, jogos novos, jogos em destaques, jogos ao vivo e por aí vai.
incluindo, deve estar visível e bem visível os principais atalhos e funcionalidades da plataforma, distribuídos na barra de menu. Então, é isso que nós vamos fazer, é isso que é sobre o projeto. Então, vamos seguindo. Agora, eu vou colar aqui os ícones que nós vamos utilizar nesse projeto, né? Nesse projeto, vamos utilizar esses ícones aqui. Para você ter acesso a esses mesmos ícones, deixa já a dica. Eu baixei eles através desse site chamado o Icon Sax, baixei para o formato Figma. Estavam disponíveis aqui em plugins, mas já não faço ideia porque é que não estão, nesse momento em que eu estou a gravar o vídeo, pelo menos. Então, vocês deem uma olhada, todos esses recursos estão nesse pacote. Agora, vamos seguindo, né? O resto das coisas vão estar disponíveis na nossa comunidade. Vou partilhar, inclusive, esse link do projeto. Vamos seguindo. Primeiro, eu vou selecionar esse grupo de ícones aqui e vou vir em Create Component Set. Vou repetir esse mesmo processo para todos os outros dessa fila. Os primeiros grupos de componentes que nós vamos criar vão ser os de botões. Então, peguei uma camada de texto, vou vir aqui na aba de formatação, vou procurar pela classe BTN Groups e vou acionar a propriedade. Em seguida, vou dar um Shift A nesse elemento, vou vir aqui em Corner Radius, colocar o valor 8 e vou vir aqui em Fill, procurar pela mesma propriedade, essa Select Category, e selecionar essa primeira propriedade. Vou selecionar o texto e vou vir fazer o mesmo processo, procurar a classe e ativar o valor. Em seguida, o que é que eu vou fazer? Vou reduzir aqui os espaçamentos internos, vou colocar 7 aqui e vou colocar 6 aqui. Seleciono outra vez esse elemento, vou aqui nessa florzinha para criar um componente, vou aqui em variante, Out Layout e vou chamar isso de BTN. Vou renomear essa propriedade, aliás, esse componente para geral. Vou duplicar. E nessa duplicação, eu vou vir outra vez nessa classe, vou selecionar esse e a cor do texto, basicamente, eu vou alterar também para essa aqui. Agora, eu vou ter 3 versões desse componente, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Essa primeira versão aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar números, por exemplo, 10 milhões e alguma coisa. Aqui eu vou escrever a palavra Join Me. Eu vou pegar esse ícone de visualização aqui. Vou pegar esse ícone de visualização, mas antes eu vou pegar essa propriedade e vou remover do local style dele. Vou colocar uma cor aqui totalmente, uma cor vermelha. Essa cor vermelha, vou remover a cor do texto de preto, vou pegar uma cor aleatória. Não, aleatória não, vou pegar uma cor branca. E vou pegar em seguida esse ícone e vou colar aqui dentro. Se alinhou automaticamente porque é dentro do outro layout. Agora aqui, vou nessa classe e basicamente inverter as propriedades todas. É isso que está aqui a acontecer. Agora, nesse outro elemento, deixa aqui apagar isso aqui. Nesse outro elemento, eu vou escrever simplesmente a palavra. Não, vou escrever a palavra last 7 days. Deixa eu colocar tudo minúsculo. Já você vai perceber o que é que nós estamos a criar. Vou pegar essa seta. Basicamente, pegar essa seta e colar aqui. Vou apagar esse. Agora, aqui eu vou apagar esse também. Assim que eu apagar esse, eu vou pegar esse elemento e vou vir até a propriedade CHCard e vou escolher esse elemento aqui. O texto eu vou mudar a cor, vou vir também em CHCard, na classe CHCard e vou escolher essa propriedade. O tamanho eu vou vir aqui também em Cards, não, CHCard, e vou escolher esse valor. Depois de termos feito isso, vamos então agora criar os nossos componentes de cards. Eu vou pegar um retângulo, esse retângulo vai ter as seguintes propriedades. 293 de largura para 360 de altura. Eu vou aplicar um Corner Radius de 8, que é o nosso Corner Radius padrão aqui no projeto, vou colocar um plano de fundo preto. Em seguida, eu vou fazer uma cópia nesse elemento de categoria, aqui. Vou fazer uma cópia, vou ajustar aqui, vou pegar uma dessas estrelinhas aqui e vou colocar aqui. Em seguida, o que eu vou fazer? Vou pegar um outro ícone, vou pegar esse ícone aqui e vou arrastar para aqui. Lembrando, sempre fazendo cópia. Agora eu vou pegar uma camada de texto e escrever, por exemplo, Title of the game, auto, alguma coisa, here. Seleciono esse texto, vou vir aqui nos meus estilos locais, vou procurar pela propriedades ou pela classe cards e pelo título. Prontos, ativei.
sem problemas nenhum. Vou pegar uma nova camada de texto e vou escrever USD, que vou colocar dólar, vou colocar 100, 786. Seleciono, vou vir aqui nos estilos locais e vou procurar description, aqui. Agora, o que é que eu faço para finalizar? Seleciono esses dois elementos, vou dar um Shift A. Depois de dar Shift A, eu vou dar uma distância de 5. De 5 aqui. Depois seleciono esse título, com esse elemento, vou dar Shift A. A distância que eu vou aplicar vai ser de 10. Seleciono essa categoria, e juntamente com essa estrela, vou dar Shift A. Vou centralizar e vou dizer, olha, a vossa largura máxima vai ser de 293. E a vossa distância vai ser automática também. Prontos, agora vai. Seleciono esse elemento com esse Shift A. E para finalizar esse card, inicialmente, seleciono ele, dou Shift A e a distância que eu vou aplicar vai ser de 15. Renomeio para card 1. Simplesmente card. Agora vou componentizar ele, vou vir aqui em propriedades e vou clicar em variantes. Prontos. Agora eu vou pegar um outro retângulo. Esse retângulo eu vou aplicar as seguintes dimensões. 400 de largura máxima para 250 de altura. O corner edge vai continuar 8. Aqui eu vou colocar o valor da cor preta. Para agilizar o meu tempo, o nosso tempo inclusive, eu vou simplesmente copiar toda essa propriedade aqui. Vou arrastar para aqui. Agora, esse elemento, a distância dele, além de ser essa, vou colocar 400. Vou fazer o seguinte, vou apagar isso também. Vou vir aqui nesse meu elemento, vou copiar esse e vou colar aqui. Ctrl C, Ctrl V, depois mais um Ctrl D. Vou pegar a segunda propriedade dele, BTN2, e vou fazer Shift A. Centralizo ele. Agora eu vou arrastar basicamente isso para aqui. Até aqui tá bom, a distância vai ser automática. Você já deve saber a essa altura para que serve essa distância automática. Em seguida, vou selecionar esse fundo preto juntamente com esse componente de Out Layout e vou dar Ctrl G. Ctrl G porque eu quero ter possibilidade de poder alinhar de maneira muito mais livre, não dentro de uma estrutura. E para finalizar esse card, eu vou pegar esse elemento aqui, vou arrastar para aqui. Vou pegar uma camada de texto e escrever a seguinte palavra. Volt de Jesus. Seleciono ele, vou vir aqui na seção de card, escolher o S aqui. Aqui eu também deveria alterar. Deixa eu ver se está alterado aqui. Tá, isso, tá, description. Vou selecionar, vou dar um Shift A com esse avatar. A distância que eu vou aplicar vai ser de 5. Agora vou duplicar esse Out Layout e vou escrever o seguinte. Mais 10.000 players. Em seguida, olha só o que vamos fazer. Vamos selecionar esse avatar e fazer umas 3 versões a mais. Vai ser, seleciona esse avatar, vai dar Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Depois seleciona todos eles, vai dar Shift A. Ao invés de nós colocarmos distâncias e valores positivos, vamos reduzir para valores negativos. Isso. Agora vamos selecionar esse elemento juntamente com esse elemento, sempre pelo nome. Vamos dar Shift A. A distância que vamos aplicar vai ser de 30. 30 tá bom. Agora vou pegar esse grupo, juntamente com esse grupo, atenção, sempre pelo nome, vou dar Shift A e vou aplicar uma distância de 10. Agora vou selecionar esse grupo do card principal com esse elemento aqui, vou dar Shift A. Qual vai ser a distância? Vai ser 13, conforme nós aplicamos aqui também. 13, 13. Aqui está 15. Então, tem que estar 13. Desculpa, tem que estar 13. Tem que estar 13. Agora, vamos componentizar esse card. Eu vou chamar ele de card 2. Componentizo. Propriedades, variante e pronto, temos o nosso card 2. Agora, o que eu vou fazer em seguida? Eu vou vir aqui nesses ícones, vou copiar um deles. E vou arrastar para aqui. Vou pegar um desses avatares e vou copiar para arrastar para aqui. A razão de termos agrupado esses ícones num único componente é porque depois, quando nós aplicarmos ele num lugar específico, nós vamos poder escolher qual deles utilizar. Vou colocar aqui a palavra texto. Por exemplo, né, tem aqui esse que fiz a cópia do componente. Aqui estão os outros ícones. Tá vendo? Posso alterar livremente todos eles, sem problemas nenhum. Vou escolher Home. Coloquei uma camada de texto.
Vou vir aqui nos estilos, vou vir aqui em menus, na classe menus, vou escolher a segunda opção. Vou selecionar esse elemento, vou dar Shift A. Vou aplicar um Corner Radius de 8, juntamente depois desse Corner Radius, o que eu faço? Vou aplicar uma distância de 10 aqui, vou aplicar outra distância de 10 aqui. Coloco 10 aqui. Em seguida, eu vou vir aqui em Fio, escolher a classe State Menu e escolher essa classe. Depois disso, seleciono esse ícone juntamente com esse texto, dou mais de novo um Shift A, mas só que eu vou mexer no width, na largura dele, vou colocar 217. E vamos ter esse resultado aqui. Em seguida, você faz uma cópia nesse elemento, faz uma cópia, faz outra cópia, vai selecionar o do meio pelo nome, vai vir aqui no State Menu, vai mudar para o segundo, que é para o Hover. Vai pegar esse e vai simplesmente remover o preenchimento. Depois seleciona todos de uma única vez, vai vir aqui em Create Component Set, muda a propriedade para Menu. Esse primeiro você seleciona e vai chamar de Active. O segundo seleciona e vai chamar de Hover. E o terceiro seleciona e vai chamar de Normal. Esses vão ser os estados do nosso menu da lateral. Você já vai perceber do que eu estou a falar. Vamos só seguir aqui. Em seguida, vou pegar esse nosso avatar e vou escrever a palavra Dylan. O estilo dele também vai ser esse menu e vai ser esse segundo. Seleciono esses dois, Shift A, distância de 5. Vou basicamente fazer o quê? Shift A depois, vou aplicar um 8. Não precisa aplicar nada. Vai apenas aplicar aqui 10 e vai aplicar 5 aqui. Em seguida, seleciona outra vez esse elemento. Os de dentro só dá Shift A de novo. A largura máxima vai ser de 217. E vamos ter isso. O que você vai fazer agora? Vai componentizar, vai criar uma variante e vai chamar isso de avatares. E vai dar um out layout. E pronto! Criamos o nosso primeiro grupo de menus. Vamos seguindo. E para finalizar a construção dos nossos componentes, vou vir aqui em retângulo, vou selecionar um retângulo e vou falar, olha, você vai ter uma largura máxima de 367, colocar 367, e vai ter uma altura de 48. Simples. O teu corner radius vai ser de 8 também. Vou vir aqui em preenchimento, vou procurar pela classe inputs e vou aplicar esse valor. Boa! Em seguida, eu vou pegar esses dois ícones que estão aqui, na verdade todos esses, e fazer uma cópia deles. Pegar todos esses e vou fazer uma cópia deles. Essa cópia eu vou colar aqui, basicamente aqui. Depois disso, meus amigos, eu vou pegar esse ícone de X maior, vou colocar aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para colocar aqui. Vou pegar esse ícone de pesquisa e vou colocar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V para aparecer. Vou pegar uma camada de texto e escrever, por exemplo, Search Games. 1, 2, 3, os 3 pontinhos. Esse Search Game também tem suas propriedades. Vou vir aqui nos textos, procurar pela classe Input. Está aqui. Coloquei. Agora vou vir aqui na cor, procurar pela classe Input. Está aqui a cor do texto e salvei. Seleciono o ícone de pesquisar. Com esse texto vou dar Shift A. Vou centralizar. Vou colocar uma distância entre os dois de 5. 5, salvei. Agora seleciono esses dois elementos, esses dois. Vou dar Shift A. Prontos. Agora, juntamente com esse container, eu vou simplesmente dar um Ctrl G, porque mais uma vez eu quero ter o controle de movimentação um bocadinho mais descentralizado. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou duplicar isso. Vou fazer basicamente esse processo aqui. Aqui vou ocultar esse primeiro valor. Aqui eu vou deixar esses valores um bocadinho já... vou remover aqui do local style dele. Vou deixar assim. Vou deixar assim. Vou aplicar, no entanto, vou selecionar apenas o retângulo. Vou aplicar um stroke. O stroke vai ser de outside. Vai ser do tamanho 2. Para começar, eu vou colocar um azul. Esse azul basicamente vai ser nessa tonalidade, mas vai ser com opacidade um bocadinho baixa. Vou fazer esse mesmo processo, selecionando esse retângulo, apenas o retângulo, aplicando o stroke, mudando para outside, colocar o tamanho de 2 aqui e vamos alterar a cor para esse valor. Aqui vamos a colocar tudo branco. Vou remover isso aqui. Removo
e vou fazer o quê? Vou basicamente fazer a alteração das cores dele também. Vou colocar branco aqui. Vou colocar branco aqui. Aqui é já naquele momento em que o usuário está a pesquisar. Mas agora, depois desse processo todo, vamos fazer o quê? Pegar mais um retângulo. Esse retângulo ele vai ter uma largura de 49 por 66. Vai ter um corner radius de 8. For do fundo, vou colocar preto. Vou vir aqui nesses meus botões e vou escolher essa opção que nós criamos nos componentes iniciais. Vou colar aqui. Vou pegar esse título, essa camada e vou colar aqui. Vou vir aqui nas propriedades dele, procurar a classe de CH Card. Está aqui o título. Vou selecionar. Muito bem. Seleciono esses dois, vou dar Shift A. Seleciono com esse, vou dar Shift A para centralizar. Vou aplicar uma distância de 5 também. Vou colocar uma distância de 5. Não quero uma coisa tão grande. Agora vou pegar esse ícone de X. Vou trazê-lo para aqui. E vou selecionar os dois. Seleciono esse. Juntamente com esse X. Vamos dar um Shift A também. Agora, vamos fazer o seguinte. Esse aqui tem 368. Vou pegar a largura desse componente, desse elemento. Vou selecionar esse aqui. E vou basicamente dar a mesma largura. E são 367. A distância que eu vou aplicar nestes dois elementos vai ser automática. Vocês já devem dominar isso nesse exato momento. Depois desse feito, o que é que eu faço? Shift A nesse elemento e duplico ele. Simplesmente assim. Nesse elemento duplico, removo os espaçamentos internos. Removo os espaçamentos internos, meus amigos. Vamos remover aqui. Agora, vamos colocar aqui. Isso. Parabéns. Agora, vamos pegar uma camada de texto e escrever aqui a palavra suggestions. Sugestões. Seleciona o texto. Vamos procurar aqui nas propriedades de CH Card. Vamos usar essa propriedade. Fonte título para a seção. Vamos aqui nas cores. Procurar por CH Card. Onde é que está? Section. Color test. Color título. Isso. Essa cor aqui. Agora, selecione esse título de sugestão com esse frame. E vão dar Shift A de novo também. Simplesmente assim. A distância que vamos aplicar vai ser de 10. Para finalizar, dupliquem esse elemento. Trazem ele um pouco para aqui. Para baixo. Vamos aqui nas formas. Selecionem essa linha. Depois dessa linha, vão aplicar. Essa linha vai ter uma largura de 367 também. 367. Fazem o seguinte. Vão selecionar todos esses elementos de uma única vez. E vão dar Shift A. Shift A. Que é o nosso Alt Layout, e vão reduzir a distância para 10, para começar. Aqui, vocês vão escrever, por exemplo, Recent, de Suggestion para Recent, que basicamente são as vossas pesquisas recentes. Agora, o que é que vão fazer? Vão pegar esse frame juntamente com esse e vão dar Shift A. A distância que vocês vão colocar vai ser de 10, para começar. Não, vai ser de 15 aqui. No entanto, depois disso, vamos fazer a última parte desse exercício, que é selecionar esse Alt Layout todo, vamos dar um Shift A. Não, um fio. No fio, vocês vão vir aqui em CH Card. Está aqui. Selecionem essa propriedade e vão ter esse resultado aqui. Agora, aqui, nos espaçamentos internos, vão colocar 12 e aqui também vocês vão colocar 12. Corner Radius, vocês já sabem que esse aqui é 8. E voilá! Agora, o que é que vamos fazer? Selecione esse Alt Layout de uma única vez e vão aqui Create Component Set. Simplesmente isso. Já está. Agora, vamos prototipar a coisa. Vem aqui na aba Prototipar e vão dizer, olha, quando o usuário clicar aqui nesse texto, deve aparecer isso. Quando o usuário clicar nesse ícone de X, deve aparecer isso. Ou quando o usuário clicar de novo aqui, deve aparecer isso aqui. Quando ele clicar aqui, deve aparecer isso aqui. Vocês já vão ver isso tudo na prática. Agora sim, terminamos de criar todos os nossos componentes do nosso projeto. Depois vamos voltar para organizar. Bora lá! Bem, na verdade ainda existe um componente que precisamos criar. Vou selecionar um retângulo rapidamente. Esse retângulo eu vou atribuir as propriedades de 129 de largura para 170 de altura. O corner radius, você já sabe, vamos colocar 8. O cor do fundo, vamos colocar essa cor aqui. Então, vou dar Ctrl V para selecionar e colar aqui esse elemento. Isso vai estar disponível no nosso Discord, né? Colocar o número 0. Em seguida, vou selecionar estes dois elementos. Vou dar Ctrl G. Eu vou chamar de Card, também de Card. Agora, depois disso, vou selecionar uma camada de texto
e vou escrever aqui a palavra name. Seleciono o name, venho aqui na aba de formatação, vou procurar pelo... posso colocar aqui qualquer texto, vou colocar esse, não, vou colocar esse aqui. Coloco esse aqui. Em seguida vou aqui nas cores, vou procurar pela classe section e vou aplicar esse valor. Em seguida, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar esse texto e vou dar dois pontos. Dou um Shift A nesse texto, seleciono de dentro, dou Ctrl D. Vou remover os espaçamentos internos, você já deve ser craque nisso nessa altura. Vou remover. O que é que eu vou fazer com o segundo? Eu vou atribuir um nome. Vou atribuir um nome. Exemplo, name of the game. Nome do jogo. É assim, né? Vou colocar aqui uma cor branca. A distância eu vou colocar 5. Agora, eu vou acelerar um bocadinho o vídeo para colocar os outros valores. Bora lá. Ok, adicionei esses valores aqui com as mesmas configurações que esse primeiro. Então, vou selecionar todos eles de uma única vez. Seleciono todos eles de uma única vez, vou dar um Shift A. Agora, vou selecionar esses também de uma única vez, vou dar Shift A. Agora, vou unir esses dois grupos de informações, vou dar Shift A e vou aplicar para eles uma distância de 10. Agora, vou selecionar juntamente com esse grupo, vou dar Shift A. Vamos ter esse resultado aqui. Eu vou colocar aqui, não, vai ficar descompassado, então vou deixá-lo nessa posição. Agora, o que é que eu vou fazer? Seleciono esse elemento, vou vir aqui em componentização do elemento, em propriedades, em variantes, aqui vou colocar aqui uma propriedade de card. E pronto, criamos mais um componente para o nosso trabalho. Vamos seguindo. Agora estamos prontos. Vamos aqui na aba de Design Project. Vamos criar um frame. Esse frame nós vamos atribuir as seguintes dimensões. 1920 de largura máxima para 1080 de altura inicial. Vou nomear para home esse frame. Em seguida, vou vir aqui em Fio, mudar o preenchimento, escolhendo a classe BG e essa propriedade. Em seguida, eu vou basicamente colocar aqui esses ícones. Esse logotipo é da Epic Games, eu gosto muito de jogos, então estou a usar aqui nesse projeto. Vou selecionar todos esses ícones e começar a criar o nosso menu da lateral superior. Vou pegar uma camada de texto, vou escrever aqui a palavra, por exemplo, Discovery. Pegar aqui a palavra Discovery, vou fazer uma cópia nesse elemento, vou selecionar esse texto e ter a certeza de que ele está na classe menus e na propriedade fonte texto para o topo. Vou dar Shift A, vou aplicar uma distância de 5 e vou centralizar. Depois disso, vou vir aqui nos meus componentes e selecionar esse meu avatar. Esse meu avatar eu vou mudar ele para ser um bocadinho maior. Lembra, nós já fizemos isso nos componentes. Vou pegar uma nova camada de texto e vou escrever aqui a palavra Dylan. Dylan. Esse meu Dylan vai estar assim, basicamente. Seleciono esse elemento, vou dar Shift A. Seleciono juntamente com esse, vou dar Shift A. E seleciono esse, vou dar Shift A. Bem simples. Distância de 10. Agora vou selecionar com esse outro elemento aqui. Vou dar Shift A. A distância vai ser de 20, que eu vou aplicar. No entanto, vou selecionar outra vez esse título aqui, Discovery, vou dar um Shift A e vou duplicar umas 3 vezes. Não, duplicar 3 vezes não existe, Walt. Desculpa. Vou remover os espaçamentos internos. Vocês já devem dominar isso nessa altura. Seleciono juntamente com o logotipo, vou dar Shift A, vou centralizar aqui. E esse eu vou mover para aqui. Agora aqui na minha aba de componentes, eu estou vindo aqui em Resources, em componentes, para pegar os componentes que nós fomos criados, ao invés de irmos de volta para aquelas páginas. Seleciono o meu elemento de pesquisa. Seleciono o meu componente de pesquisa, que está aqui, que eu vou selecionar aqui. Vou colocar aí. Agora eu vou selecionar todos esses de uma única vez. Vou dar Shift A de novo. Centralizo. Agora, um outro conceito que eu não vou me aprofundar aqui, que vale a pena você super aprender, é sobre grids. Para adicionar uma grid no Figma, basta vir aqui em Layout Grid. Eu vou trabalhar aqui com uma grid de 12 colunas. Isso nos ajuda a criar estética, a distribuir melhor os elementos do nosso design. E vou dizer que a minha grid vai ter uma margem de 30 pixels, que é apenas o que me importa. Depois de feito isso, seleciono esse elemento e vou arrastar para aqui, até o final, e vou vir até aqui nessa outra ponta, arrastar para aqui. Eu vou aplicar um valor alto. Vou desativar por enquanto a minha grid. Vou desativar a minha grid por enquanto, aqui.
Vou vir aqui em Forms, selecionar uma linha. Essa linha vou colocar dentro desse meu home e vou dizer, olha, a tua largura vai ser de 1920 e vai estar centralizado, mas a tua cor ela vai ser para criar uma divisão. Então vou colocar essa cor. A posição na horizontal desse elemento vai ser de 89. Centralizo e elevo isso aqui. Pronto, criamos o nosso menu do nosso menu superior. Ok, depois de termos feito isso, vamos selecionar um retângulo aqui. Esse nosso retângulo nós vamos atribuir as seguintes dimensões. 1589 de largura para 487 de altura. A posição na horizontal vai ser 121. Isso, e vou colocar uma posição na horizontal, aquela vertical, de 301. O corner radius são o mesmo que estamos a usar. Vamos utilizar 8. Vou só mudar aqui um pouco a cor do fundo e voilá. Vou vir aqui na minha aba Resource, em Componentes. Você pode pegar os componentes através da aba Assets também, mas eu gosto de pegar aqui. Vou selecionar esse meu Category. Isso é porque nós não precisamos mais voltar na página de componentes para pegar as coisas. Eu vou duplicar esse elemento. Eu vou pegar uma outra versão desse meu category, tá vendo? Vou pegar esse segundo. Agora, vou dar um Shift A nesse elemento. Vou fazer o quê? Vou gerar mais umas 5 versões. 1, 2, 3, 4, 5. Mais umas 5 versões desse elemento. Agora, o que é que eu faço? Pego uma camada de texto e vou escrever a seguinte palavra. Game Statistics. Game Statistics, que são estatísticas de jogos. Espero que é assim que se escreva. Seleciono esse texto, vou vir aqui na minha classe de Title, seleciono o meu H1. Vou colar aqui, bem rapidinho, esse ícone de fechar. Vou unir com Shift A com o meu título. E vou dizer, olha, o vosso container vai ter uma largura máxima de 1589 e vocês vão ter um alinhamento automático aqui. A vossa posição na horizontal vai ser de 301 também. Bom, vou elevar um pouco aqui. Vou só aumentar aqui um bocadinho o tamanho desse meu container. O que é que eu faço? Vou fazer em seguida. Vou pegar, duplicar basicamente esse meu elemento do banner. Colocar na posição 301. E vou reduzir. A altura desse elemento vai ser diferente. Vai ser 360. Feito isso, nós agora vamos fazer uma coisa. Vamos aplicar um efeito. Exato. Vocês vão selecionar o fio desse elemento. Nós não temos ele no nosso local style. Então vamos selecionar. Vamos vir aqui e mudar a posição de solid para gradiente. Quando aparecer essa setinha, essa linha aqui, vocês movam essas posições nesse sentido aqui, que eu estou a fazer agora. Movam assim. Movam sempre até as extremidades. Boa. Até aqui tá bom. Vocês vão pegar esse primeiro valor clicando nessa caixinha, ou aqui, primeiro valor. Vocês vão aplicar esse valor aqui, né, que está a aparecer aqui na minha tela. E vão dar Enter. A opacidade vão colocar 4. E vão selecionar o segundo valor, vão aplicar esse outro valor aqui. Vão dar Enter. A opacidade vocês vão aplicar uns 10. O que é que vamos fazer? Esse estilo aqui nós vamos reutilizar para várias sessões, então é melhor salvá-lo. Então vou salvar isso para se tornar um local style. Vou selecionar, vou vir aqui nesse mazinho e vou escrever basicamente gradiente. Algo rápido. Algo rápido. Prontos, vamos continuar criando as nossas seções. Nessa mesma seção, o que é que nós vamos fazer em seguida? Vamos vir aqui na nossa aba de componentes e vamos selecionar o card que nós criamos anteriormente, que é basicamente esse aqui. Seleciono esse card e eu vou posicionar aqui. Vou dar um Shift A nesse elemento, Ctrl D e vou mudar o alinhamento para ficar assim. E vou remover os espaçamentos internos, basicamente. É isso basicamente que você tem que fazer. Depois de ter feito isso, meu amigo, vê se posiciona ele assim, né? Deixa ele bem posicionado. Depois de você ter posicionado ele, vamos voltar aqui em Resource e vamos selecionar outra vez esse elemento de categoria, né? Eu vou remover aqui do Out Layout e vou colocar aqui. Aqui, basicamente. Vou colocar aqui. Então, vou duplicar. Esse elemento eu vou mudar para o segundo elemento. Vou dar Shift A. Agora, o outro também vou duplicar.
Vamos ter essa organização aqui. Vou colocar uma distância de 10. Só que eu vou pegar outra vez um outro elemento, esse o filter. Lembram do filter, né? Vou removê-lo desse outLayout. Vou colocar esses dois assim, né? Dentro do outLayout. O alinhamento ele tem que ser automático. Então, vou esticá-lo até aqui. Até essa margem aqui. E esse eu basicamente vou esticar até aqui. E vou dizer, olha, vosso alinhamento vai ser auto. Boa, o nosso projeto já está a ganhar forma. Então, vou baixar um pouco esse elemento aqui vou baixar, e vou escrever aqui a seguinte palavra. Vou escrever Statistics in the last 7 days in this platform. Vou vir aqui na seção de títulos e vou escolher o H3. Vou selecionar o H3 juntamente com esse elemento e vou dar Shift A. Vou aplicar uma distância de 20 entre eles. Agora, com esse elemento, vou dar mais um Shift A também, para estar tudo dentro de um frame. Agora vamos criar aqui uma outra seção. Agora eu vou duplicar essa camada aqui de títulos. O que nós estamos a fazer não é nada complexo, você já viu isso, então fica descansado. Eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar esse título aqui, vou remover esse ícone. Aqui eu vou escrever, por exemplo, Seymour. Nesse meu Seymour aqui que eu acabei de escrever, eu vou mudar o elemento dele, eu vou colocar, posso colocar esse aqui, né? Quero algo mais pequeno. Não, vou colocar esse 15. Vou colocar o H3, 15 aqui. Agora eu vou pegar um novo retângulo, esse novo retângulo vai ter as seguintes dimensões. Vai ter 552 de largura para 267 de altura. Vamos colocar o corner radius deles de 8. Vocês lembram daquele local style que nós criamos há pouco tempo? Está aqui, o gradiente. Eu vou aplicar aqui. Eu vou colar aqui um elemento simples. Podem ficar descansados, porque essa não vai ser a seção de estatísticas mais. Pois vamos mudar o nome. Eu vou pegar aqui uma camada de título e vou escrever aqui, por exemplo, Game Strong. Vou selecionar, vou dar Ctrl A, vou vir aqui no meu título, selecionar o H2, vou duplicar, aqui vou escrever, vou selecionar aqui, deu um erro, tem um erro aqui, espera aí, Ctrl C, Ctrl V, isso. Vou selecionar esse texto e vou escrever About this new game. A descrição, vou vir aqui na classe de cards, vou colocar o description dele. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou basicamente copiar um desses componentes aqui, né? Não vou criar mais novos, vou copiar um desses componentes e vou colar aqui. Vou dar um Shift A nesses dois elementos, Shift A. Outro Shift A que eu vou dar vai ser desses dois elementos. Prontos, o card está quase pronto. Vou colar aqui uma imagem. Essa imagem eu vou colocar aqui. Dou um Shift A com esses dois elementos, depois Shift A com esse elemento. E por fim, aqui não vou dar Shift A, vou selecionar o card todo. Vou chamar essa seção de card. Tem muitos cards. Agora, vou selecionar todo esse elemento, vou dar Shift A. Agora aqui eu vou dar Shift A. Mais um Shift A, Ctrl G, Shift A, vou duplicar umas 3 vezes, vamos ter isso. Depois de feito isso, a distância que vai manter vai ser sempre de 10, vou só subir aqui um bocadinho esse elemento aqui. Depois nós vamos tirar um tempinho para termos que organizar e deixar tudo bem redondinho. Agora aqui, vou mais uma vez duplicar essa minha seção de títulos aqui. Vou duplicar essa seção de títulos. Isso. Vou selecionar aqui no meu resource e selecionar esse elemento. Vou tirar aqui de dentro. Selecionei esse componente. Esse componente eu vou dar um Shift A e vou dizer, olha, quero mais 4 versões de você. 1, 2, 3, 4. Então, são 5 agora. Eu vou dizer, olha, a largura do vosso container vai ser de 1589. A vossa distância ela vai ser automática. Vou reduzir os espaçamentos internos, mais uma vez, para deixá-los assim.
Vou aumentar um pouco esse meu componente, aliás, esse meu frame, e vou fazer o quê? Vou duplicar, basicamente, né? Opa. Vou duplicar esse meu frame. Não vou criar do zero, então vou basicamente duplicar esse shape aqui, essa forma, esse retângulo. Mas antes de duplicar, eu vou colocar uma camada de título aqui. Então, vou jogar aqui. A largura máxima desse elemento vai ser 552. 552. Nesse 552, vamos inicialmente adicionar um texto. Né? Vamos adicionar um texto e vamos escrever a seguinte palavra aqui. Vamos escrever, por exemplo, John Levy Adventure, alguma coisa assim. Agora, eu vou vir aqui na minha seção, na minha classe de títulos e selecionar o meu H2. Basicamente assim. E vou posicionar esse elemento aqui. Vou agora, mais uma vez, na minha aba de Resource de componentes, selecionar o outro card. Viu? Só estamos a clicar e arrastar. Eu vou dar um Shift A nesse card e vou dizer, olha, quero 4 versões de você. 1, 2, 3, 4. Na verdade vão ser muitas. E vou fazer isso aqui. Vou remover os espaçamentos internos dele. 0 aqui. Aqui também vai ser 0. Bom, vocês notaram que ele transpassou, né, o limite desse card. O que é que a gente faz nessas circunstâncias? Selecionamos o componente, o container do Alt Layout, vamos clicar aqui em Clip Content e vamos arrastar a ponta que está sobrando para o limite que a gente quer aplicar. Então nós vamos ter basicamente isso aqui. Vamos ter isso aqui. Vou selecionar estes dois elementos, vou dar basicamente um Shift A e vou dizer, olha, quero uma distância de mais ou menos 20 entre vocês os dois. Vou certificar que ele vai estar centralizado. Então vou ter que aplicar 20 aqui também. Onde é que está? Aqui vou ter que mudar o title. Vou ter que mudar o title dele para ser um H2 também. 2 também. E a distância vai ser de 20. Também vai ser de 20. Bem, nós basicamente já temos construído a estrutura toda do nosso projeto. Mas vamos fazer só aqui algumas coisas coisas bem interessantes. Vamos lá. Eu vou pegar aqui no meu retângulo, vou pegar esse círculo, né? Esse círculo, vou vir adicionar aqui. Vou colocar basicamente umas dimensões de uns 15. Colocar 15. No entanto, vou dar um Shift A e vou dizer, olha, eu quero você cerca de 7 vezes. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boa. Então, vocês não vão ter espaçamentos internos. Vou remover os espaçamentos internos de vocês. O que é que vocês vão ter? A vossa cor vai ser... Deixa eu ver se eu vou pegar aqui uma cor do Local Style. Espera aí. Para brincar com eles. Pegar aqui uma cor do Local Style e vou colocar essa aqui. Não. Está muito clara essa. Prontos. Pegar essa aqui. E vou pegar apenas um desses elementos, vou remover do Local Style e vou pegar uma cor branca aqui. Isso. Mas estou a notar que esses elementos estão muito grandes, então vou reduzir um bocadinho o tamanho deles. Vou colocar 10 para todos. Bom, agora tá. Então, isso vamos colocar aqui. Deixa só unir essas duas seções. Vou unir inclusive as seções todas. Vou unir as seções. Distância vai ser de 20. Vou unir com essa distância. Vai ser de 20 também. Vou unir essa seção juntamente com esse título. Distância vai ser de 20. Vou fazer isso basicamente para todo o resto. Que vou colocar Ctrl G. Distância vai ser de 20. Deixa eu ver onde é que eu tenho mais que aplicar uma certa distância. Aqui. Vou dar um Ctrl G e vou selecionar esse elemento, Shift A, distância, vai ser de 20, também vai ser de 20. Agora, se eu selecionar todas essas minhas seções de uma única vez e dar um Shift A geral,
eu vou conseguir reorganizá-lo. Vou dizer, olha, toda a distância das seções vai ser de 40. Então vou tirar do Out Layout. Só queria organizar assim. Pronto, ainda não está totalmente alinhado. Agora o que vamos fazer? Vamos pegar esse elemento aqui. Esse elemento e vamos duplicar. Vamos levar para aqui. Vamos levar para aqui. Para finalizar essa parte das seções, eu só vou me certificar de que todos estão na posição 131. A posição vertical deles. Tá todo mundo 131. Tem que estar tudo alinhado. Selecionem tudo e certifiquem-se de que aqui no X esteja 301, desculpa. Esteja 301 tudo. É o alinhamento deles. Distância, temos isso. E prontos. Agora vamos terminar de finalizar o nosso menu da lateral direita. Né? Da lateral esquerda, na verdade, aqui. Agora, no nosso menu lateral esquerda, o que vamos fazer? Vamos outra vez aqui na aba Resource e vamos pegar esse componente aqui e vamos pegar um outro componente que nós criamos, esse aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar esse aqui. Vou criar uma cópia. Essa cópia eu vou dizer, olha, você vai ser do estado normal. Vocês lembram? Nós criamos isso. Então vou selecionar os dois, eu vou dar Shift A. Depois disso, vou fazer uma outra cópia. Epa, deixa eu ver aqui. Vou fazer uma outra cópia desse componente e vou só arrastar aqui por enquanto. Esse que está aceso, estado ativo, eu vou dizer, olha, você vai ser o estado normal também. Eu vou selecionar esse elemento e vou duplicar umas 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duplicar não, né? Já falei, duplicar não. Depois de ter feito isso, meus amigos, vamos selecionar uma camada de texto e vamos escrever aqui, por exemplo, Workspace Dylan. Acho que é o outro. Você mete o nome que quiser. Seleciona esse texto, vamos vir aqui no nosso Local Style, vamos na classe Titles e selecionar o H3. Vou unificar e vamos ter isso aqui. A distância vai ser de 10. Agora vamos repetir o processo para os outros componentes que nós trouxemos aqui. Vou basicamente fazer uma cópia desse título, trazer para aqui. Vou criar um Out Layout nesse elemento e vou dizer, olha, quero mais 3 versões de você. Então vai ser 1, 2, 3. Vou reduzir os espaçamentos, vou reduzir para 0 os espaçamentos internos. Vou selecionar esse Workspace Walls. A distância vou colocar 10. Você já deve saber fazer isso. 10 aqui, Vou mudar o título para Following. Aqui vou fazer só uma coisinha rápida. Eu vou selecionar uma camada de texto e vou escrever, por exemplo, see how, que é ver todos. Eu vou dar um Shift A nesse elemento. Espera aí, vou dar Shift A nesse elemento. Mas o tamanho dele eu vou mudar para uma propriedade lá live. Vou mudar para uma propriedade que nós não criamos, mas vai ser esse Archicard. Vou selecionar esse 10 e vou dizer, olha, vou colocar essa seta aqui. E vou dizer, olha, você vai ter um corner radius de 8 também e vai ter um fio. Qual vai ser o fio dele? Vamos aqui em State Menu, vai ser esse aqui. Bom, agora vou selecionar esse elemento. Com esse, vou dar Shift A. A distância que eu vou aplicar vai ser de 10 também. Agora, por fim, eu vou pegar esse elemento aqui. Vou colocar aqui. Vou fazer uma cópia. Aqui eu vou escrever, por exemplo, System. Vou dar Shift A. Eu vou colocar uma distância de 10 também, né? Colocar uma distância de 10. Agora vou selecionar todos esses Out Layouts que eu criei e vou dar Shift A. Primeiro, aqui eu vou colocar 30. Né? O 30 aqui é o valor da margem que nós definimos na nossa grid. Deixa até ativar aqui. 30. A posição na horizontal, na vertical, vou colocar 121. 121 aqui, seleciona esse elemento, esse Out Layout que criamos, colocar 121. E vamos ter isso. Agora,
Agora eu vou acelerar um pouco o vídeo para adicionar todas as imagens do nosso projeto, combinado? As imagens vão estar disponíveis no nosso Discord, inclusive esse projeto todo. Vamos lá. Agora que acabamos de adicionar todas essas imagens, agora vamos mexer um bocadinho no nosso conteúdo, no nosso texto. Então, deixa antes de lhe explicar uma coisa. A razão de nós termos, por exemplo, deixa eu processar aqui. A razão de nós termos criado componentizados os nossos elementos nesse estilo, assim, é porque nós no projeto principal vamos ter muita facilidade em recuperar esses ícones todos. Duvida? Veja só. Por exemplo, eu vou clicar. Você clica nesse ícone aqui, clica apenas no ícone, né, e seleciona o ícone que você quer voltar a ver, viu? É a razão de termos feito isso. Para conseguirmos chamar ele de pós, devido a uma estrutura de maneira muito fácil. Agora eu vou acelerar o vídeo para estilizar todos os textos e colocar o conteúdo necessário. Mas antes, vou colocar aqui uma distância de 30. Isso. Vamos lá. Eu vou parar aqui um pouco. Por exemplo, esses avatares que eu estou a usar aqui, eles me permitem mudar a cor do seu fundo. Então, eu vou selecionar o avatar, vou alterar a cor do fundo do avatar. Então, vou fazer esse mesmo processo para todos os elementos que eu quero mudar a cor. Vamos seguindo. Estou a aproveitar também e ajustar um bocadinho a distância entre os elementos todos para ficarem melhores de visualizar. Ok, alterei aqui todas as informações que eu gostaria de ter mexido. Não, falta aqui. Ok, alterei aqui todas as informações que eu queria alterar logo de começo, mas vamos agora focar um pouco em mexer nesses cards. Vamos alterar as imagens desses cards e vamos alterar também os títulos das categorias desses elementos. Bora lá! Para fazer a alteração que eu precisei remover antes a imagem e esse conteúdo aqui dentro do lado. Precisei tirar ele do Out Layout, assim eu vou mover de maneira muito mais livre. Depois de ter adicionado essas imagens, agora eu vou agrupar cada card e depois criar um Out Layout único e depois aplicar uma animação bonita. Essa é a estrutura do nosso projeto. Então, o que eu basicamente fiz acelerando os vídeos foi ajustando as coisas. Então, tendo essa estrutura toda, você melhore, faça o projeto conforme você achar melhor, né? Fique à vontade. Agora vamos finalizar as alterações todas, mexendo um bocadinho aqui nesse banner. Agora, nós vamos selecionar esse nosso banner aqui, vamos dar Ctrl+C, Ctrl+V. Ele basicamente vai duplicar essa nossa imagem do banner. Mas vamos mudar o estado dele para uma cor sólida. E nessa cor sólida, nós vamos vir aqui em Fio e vamos selecionar essa nossa cor do fundo principal. Agora vamos mudar isso para o gradiente. Vamos ter esse resultado. Mas vamos inverter os papéis. Vamos pegar esse último ponto, esse aqui de baixo, e vamos dizer, olha, a tua opacidade vai ser de 100%. E vamos pegar esse ponto aqui de cima, vamos dizer, olha, a tua opacidade vai ser de 0%. Depois de termos feito isso, vamos pegar uma camada de texto e vamos escrever, por exemplo, a new world is born. Na verdade, você escolhe o que você quiser escrever, né? Isso não é algo, como vai ser um banner, as imagens vão ser totalmente automáticas na movimentação. Agora, aqui eu vou escrever a seguinte palavra: Meet the community. Junte-se à comunidade. O tamanho vai ser 14. Aqui eu vou colocar basicamente um botão. Vou colocar um botão. O corner radius vai ser de 8, que é o padrão que estamos a usar aqui no projeto. O padding na vertical, o padding interno na vertical vai ser de 12. Vou colocar 12 aqui. É que eu vou colocar 10. 10 tá bom. Mas aqui eu vou subir um pouco mais. Vou vir aqui em fio. E a cor do texto, ela vai ser essa aqui. Pode ser essa.
Primeiro, a razão de nós termos criado e duplicado a imagem é que nós conseguimos criar esse efeito de uma transição suave na imagem. Então, nós vamos ter isso. Como eu já disse, isso aqui é o banner, então as coisas são muito mutáveis. Vou colocar aqui, prontos. Agora, vou selecionar todo esse elemento, vou dar Ctrl G, vou renomear a sua camada, vou escrever banner. Boa! Depois de ter feito isso, meus amigos, o que nós vamos fazer? Vamos dar duplo clique para selecionar esse conteúdo e vamos centralizá-lo. Ele vai centralizar aqui, dentro do banner. Vou baixar aqui um pouco. Vou centralizar. Boa! Depois disso, a minha próxima recomendação, inclusive, é fazer o quê? Você vem aqui nessa aba de baixo, remova o título, deixa eu tirar do Alt Layout. Remova o título Live, reduz um bocadinho o tamanho dessa seção. Posso fazer assim, ele vai reduzir junto. Reduza um pouco o tamanho dessa seção e ajusta o posicionamento dos outros elementos. Ajusta aqui e vai basicamente levar para o alto essa seção. Vou levar para o alto aqui. Boa. Vou selecionar todos esses elementos, todas essas seções, incluindo as categorias, vou dar Shift A. Por que eu estou a fazer isso? Porque eu quero aplicar uma distância uniforme entre todos. Vou dar uma distância de 30 entre cada seção de categoria. Agora vou tirar do meu Shift A. Uma outra dica. Eu vou selecionar apenas esses cards aqui, esse grupo de cards, vou selecionar eles, vou dizer, olha, já aplicamos o Clip Content e vou dizer, olha, vocês vão ter uma transição ou vão ter um scroll na horizontal. Por que isso, Walt? Deixa eu te mostrar. Vou aqui clicar na Home e vou apresentar o meu projeto. Vamos então esperar carregar. Certo, essa é a primeira apresentação que estamos a fazer do projeto, então ele ficou basicamente assim. Vamos vir aqui em Options e vamos clicar em Fit Width e vamos vir aqui em Show Figma UI. Então, é assim que ficou o nosso projeto. Eu vou recomendar, inclusive, que você altere segundo as suas intenções. A razão de termos aplicado o Clip Content é porque nós podemos fazer isso aqui. Esse scroll aqui. Então, a minha recomendação é que você vai se divertindo, vai pesquisando e aplicando esse scroll em tudo que é canto, em tudo que é lugar. Agora vamos voltar aqui. Na verdade, olha, você lembra quando nós componentizamos esse nosso Search? Então, é isso que nós vamos ter de resultado. Mas deu um bug aqui. Por quê? Esse problema que deu é devido ao componente aqui, o Alt Layout. Então, vamos tirar do Alt Layout e vocês vão dar Ctrl C, depois Ctrl V, isso vai trazer esse elemento para cima e nós vamos ter basicamente esse resultado, de novo. Aqui está. Faltam as imagens, né? Faltam as imagens. Para aplicar as imagens nesse componente, o que vocês vão fazer? Vão vir aqui nas propriedades deles, aqui no componente, e vão mudar isso para o frame 24. Ou o frame que aparecer aí para vocês. Selecionem única e exclusivamente esses cards. Vão vir aqui em Fill, vão mudar para a imagem. Clicam em Choice Image. Escolham alguma imagem que vocês queiram usar. Eu vou usar essa. Então, o resultado vai ser diferente aqui. Agora tenho esse resultado. Clico e pronto. Aqui vocês escrevem o nome do vosso jogo. Nesse exato momento, meus amigos, falta uma coisinha para finalizar de verdade. Vamos aqui aplicar mais um efeito. Eu vou duplicar esse elemento, né? O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui em Effects, vou aplicar um efeito de Drop Down. E vou dizer, olha, a tua cor vai ser branca. Mas você não vai ter posição, a tua posição no Y vai ser 0. Vou aumentar o blur dele. Vou vir aqui em Prototype e dizer, olha, quando o mouse passar num elemento desse estilo, ele precisa mostrar-se assim. Então, vou fazer isso. Basicamente, vou ligar e vou vir aqui mudar de on-click para While Overlay. Vou clicar aqui em Smart Animate para deixar as coisas mais interessantes. Colocar 200 milissegundos.
O que é isso outro? É isso aqui que fizemos agora. Agora, está aqui. Viu? Está a ver esse efeito que está aqui? Esse que nós acabamos de aplicar? Viu? É isso que acabamos de fazer. Esse que acabamos de fazer. Então, há muita coisa para se divertir e tornar a interação um bocadinho muito mais interessante aqui no Figma. Olha aqui, nós agora ativamos esses estados no nosso projeto. O inverso também acontece, né? Aí você pode aplicar o inverso. E é basicamente isso que eu tinha para ensinar para você aqui nesse curso. A minha primeira recomendação é que você gaste um tempo, né, a montar o seu projeto renomeando os nossos componentes. Você viu que nós criamos componentes e colocamos nomes bem feios. Então, o que eu sugiro? Renomeie os componentes, renomeie as propriedades, renomeie os grupos de componentes. Por exemplo, esse você pode chamar de Live BTN 01. Você pode chamar esse de Live BTN 02 e assim sucessivamente. Renomeie esses componentes, vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. E depois de alterarmos essa propriedade, vou vir aqui e mudar para Frame. Grupo 2. Isso. Então, a nossa aplicação ela está pronta, a nossa home ela está literalmente pronta, pelo menos o objetivo desse curso. Então, eu recomendo que você continue a estudar, continue a praticar. O que nós estudamos aqui é uma breve introdução ao universo do design visual, usando Figma e alguns conceitos de UI design. É assim que também vai ser o teu trabalho. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse curso, sobre algum ponto, sobre essa aula, por favor, eu convido a participar da nossa comunidade no Discord. Vai lá participar da UXverse, por favor. Inclusive, eu vou partilhar esse arquivo do projeto que nós fizemos aqui no curso, fizemos aqui no vídeo. Eu vou partilhar isso lá. Então fica super à vontade que vai ser bem divertido. Eu vou responder todas as dúvidas de maneira pontual. Inclusive, vamos ter vários eventos. Vamos ter vários eventos lá no nosso Discord. Então, vai estudando, vai praticando. Essa é a nossa proposta de projeto aqui. Deixa eu repassar aqui com vocês para ver o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu. Deixa eu ver aqui. Nós temos isso, nós temos isso. Temos isso aqui, temos isso aqui, temos isso. Eu vou adicionar aqui uma coisinha no fim. Vou adicionar uma coisinha no fim e vou colocar isso aqui no fim. Vou adicionar uma coisinha no fim e vou puxar isso. Pronto, adicionei essa coisinha. Basicamente é uma mensagem. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, me seguir, conversar comigo, pode me pesquisar. E aqui tem uma mensagem agradecendo por você ter ficado até o final desse curso e pedindo para que você se inscreva no canal, porque ainda há muito mais que estudar, ainda vou produzir muito mais conteúdos sobre a área para você. Temos o compromisso de fazer um curso de UX Design, introdutório também, mas vai lá no nosso Discord que as novidades também vão estar por lá. E agora a grande questão, qual é o próximo passo na minha carreira? Eu trouxe aqui esse roadmap aqui, desde já dando créditos aos autores, eu gostei muito desse material, a Anastácia e ao Vladislav, né? Ele mostra basicamente uma visão geral dos desafios, dos passos que você precisa seguir para se tornar cada vez mais completo na área. Nós falamos especificamente sobre User Interface, sobre UI Design. Estudamos um pouco sobre Design Tools, falamos um pouco sobre de grids, tipografia, um pouco de cores, sobre componentes, sobre animações aqui nesse curso. E algumas coisinhas a mais. Mas ainda há muito que estudar, então eu recomendo você dar uma olhada nesse material e vai ser fantástico. E assim acabou, você construiu esse projeto e eu espero que tenha sido muito valioso todo esse aprendizado com você. E agora vá lá, continue praticando para melhorar. Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo até o final e por ter dado relevância a esse projeto e dado relevância para esse canal. Que Deus super abençoe você. Nos vemos no próximo mini curso de UX Design. Tamo junto e tchau!